Primeiro, assim, até eu gostaria que tu se apresentasse, né? Tá. Meu nome é Patrícia, sou pedagoga, eu sou professora da Secretaria Municipal de Educação, cedida para a FASC, porque eu trabalho, antes de ser professora na ESMED, eu já trabalhava aqui, na assistência social, e trabalhando com população de rua. Então eu sou chamada de novo para trabalhar com população de rua adulta. Sim. Tá? Acho que daí a gente até pode começar por aí. O município de Porto Alegre hoje, ele divide o atendimento de rua em duas modalidades. Então nós temos equipes que atendem crianças e adolescentes e equipes que atendem a população de rua. Sim. Conhece o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS? Eu ouvi falar, né, até uma UPP do semestre lá, que falava de planejamento. A gente teve uma palestra, né, de uma moça que trabalhava em um CREAS, mas eu não conheço amplamente. O SUAS, a gente diz assim, a gente brinca que ele é o primo do SUS, ele é muito parecido por ser um sistema. Sim, isso aí, inclusive ele foi originado, né, a ideia do SUS. Foi concebido justamente. O SUAS foi pensado a partir do SUS. Então o SUAS, ele é inovador como sistema único, porque ele implanta nas políticas de todo o Brasil a obrigatoriedade de que a assistência social atenda a população em situação de rua. O que até então, até a implantação do SUAS em 2010 mais ou menos, isso ficava a cargo de cada município, de cada estado, né? Então assim, se naquela região, por exemplo, Teotônio, existia população de rua, os prefeitos, enfim, organizavam dentro da secretaria isso, mas se não quisessem, isso não acontecia. As grandes metrópoles do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nós sempre tivemos trabalho com a população de rua, porque nós temos muita população de rua. Então, em Porto Alegre, o serviço com a população de rua, na rua, ele vem desde 1994, mais ou menos 95. É quando surgem as primeiras ações assim, né, de atendimento à população de rua. Eu começo a trabalhar com a população de rua no ano de 2005 mais ou menos. Sim. Tá? Então em 2005 mais ou menos eu começo a trabalhar num serviço em que fazia o que a gente faz hoje, abordagens. Tá? E de lá até então, 7, 8 anos mais ou menos, é o tempo em que eu trabalho com essa população. E hoje em Porto Alegre, com a implantação do SUAS, existem equipes que atendem crianças e adolescentes. E nós aqui, desse serviço do CREAS, que atendemos população de rua, adulta. São 9 CREAS em Porto Alegre. Sim. Né? Da Norte, da Leste, nós do Centro, tem o pessoal da Restinga, do Extremo Sul. Então, cada equipe de CREAS, além de atender as famílias da região com vulnerabilidade social, atendem também a sua população de rua. Então hoje a gente tem territórios. O nosso aqui é o maior território de Porto Alegre no sentido populacional, porque a gente pega Centro, Ilhas, Humaitá e Navegantes. E a concentração na cidade, no centro, eu acredito que seja maior, né? A população de situação de rua. Muito. Em 2008 foi feita uma pesquisa da Fundação de Assistência Social em parceria com a URGS, o pessoal do Instituto de Ciências Humanas, o pessoal da Sociologia. Foi feita uma pesquisa quanti-qualitativa bem densa, no sentido de perceber o censo da população de Porto Alegre, ou quantas pessoas, e o que a gente determinou, chamou de perfil de mundo. Quem são essas pessoas, como é que elas vivem, o que é que elas acessam da assistência social e da Secretaria de Saúde. Então, uma pesquisa quanti-qualitativa. Naquela época,
se teve um número de 1.208 pessoas em situação de rua. Dessas 1.200 pessoas em 2008, 80% estavam na região centro. Por causa da circulação do dinheiro, né? Porque aqui no centro de Porto Alegre, de alguma maneira, é muito mais fácil tu sobreviver, porque tu tem recurso de alimentação, tu tem recurso de segurança, tu tem uma circulação de dinheiro muito grande, então qualquer tipo de trabalho que tu exerça te rende alguma coisa, né? Sim. Venda de pequenos produtos, guardador de carro, enfim. E essa é a pesquisa de 2008, que aponta 1.200 pessoas. Em 2010, a gente faz uma atualização desse cadastro e o cadastro aponta 1.347 pessoas. E o mesmo percentual, de 80% a 85% na região centro. Uhum. Então hoje a gente tem esse perfil de atendimento de mais ou menos 1.200 pessoas, embora o nosso trabalho cotidiano nos diga que possa ser bem mais do que isso. Porque uma das coisas difíceis com a população de rua é tu aprender um resultado e fazer com que isso fique estagnado, porque ela é muito móvel, né? Ela é itinerante, né? Muito itinerante. Ou por vezes que ela é, no caso, o morador de rua, né? A pessoa que está em situação de rua, ela se desloca muitas vezes, ou por violências, ou porque é expulso, ou porque, né? N situações. Tem uma rota migratória também bem grande, né? Muitas pessoas vêm do interior para Porto Alegre com a intenção de ter um emprego, por exemplo, melhor. Acaba não conseguindo, muitos permanecem, não na rua, mas dentro dos serviços da assistência social, o que muitas vezes nos dá a compreensão de que é uma situação muito vulnerável e pode se transformar numa situação de rua. Então, quais são as políticas públicas para essa população? E se houver mudanças, eu acredito até que tu falaste, né, a questão da mudança do SUAS, para, né, no caso, antes havia uma política que era municipal mesmo, né? Cada município ele se organizava em de acordo com o querer ou não daquela gestão. Né? Diferente do SUS, por exemplo, que o SUS já tem um cofinanciamento federal, então não existe mais tu não ter a regulação da saúde pelo SUS. A assistência social nunca foi assim. Né? Então cada prefeito ia fazer se quisesse e do jeito que quisesse. Sim. Tinha municípios em Porto Alegre que a assistência social estava dentro da Secretaria do Trabalho ou estava dentro da Secretaria de Saúde, então não se configurava como uma política. Correto. O SUS transforma isso radicalmente em todo o país. Não existe mais tu ter uma secretaria da assistência social junto com a Secretaria de Saúde. Assistência social é política pública, tem um sistema único que regula as ações em todo o território nacional. Ponto. Né? Não tem mais que não querer atender a população de rua. É lei. Bom, todo mundo enfrenta dificuldade, a gente sabe disso, mas as regulações elas estão dadas como estão para o SUS, né? Sim. Então, quais são as políticas para essa população? O SUS, que é a maior delas, dentro da população de rua tem uma lei específica, que é uma lei federal, que é Política para a Inclusão da População de Rua. Ela é um decreto da Dilma, de uns 4 anos mais ou menos, mas são todas as leis que estão regulando o SUS. Né? São leis que vêm vindo para regular o SUS. Agora, a população, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a gente tem população de rua infanto-juvenil, o Estatuto também é uma dessas leis, né? Sim. Que regula a política pública. Então, uma outra lei que regula e que cria a política pública, Estatuto do Idoso. Hoje a gente tem idoso em situação de rua. Estatuto da Pessoa com Deficiência, se existe também. Então, a população de rua, como ela é muito heterogênea, existem várias políticas que dão conta. Entre elas, as duas maiores, a Assistência Social e a Secretaria de Saúde, SUS. São as duas políticas maiores. Né? Hoje, dentro do SUS, existe a obrigatoriedade na atenção básica da criação dos consultórios na rua. Sim. Né? O que também até muito pouco tempo atrás não existia, também era uma
vontade do gestor, tendo população de rua no seu município, o SUS se adequava a isso ou não. Agora existe já um parecer e uma normatização. Consultório na rua é obrigatório nas populações com índice que apresentem essa população, né? Houveram todas essas mudanças que eu te disse, né? Sim. Agora vamos lá, quais as facilidades e as dificuldades em trabalhar com a população de rua? Bom, vou começar pelas dificuldades, porque elas são um pouco maiores, né? Sim. Por mais que eu esteja até falando, por exemplo, de várias melhorias na questão das políticas públicas e de muitas legislações que regulam esse atendimento, hoje ainda, na modalidade, tanto da assistência social quanto da Secretaria de Saúde, a modalidade que a gente chama de alta complexidade, que lá para você são os hospitais e para nós são os abrigos. Procedimentos de alto custo e e especializados, né, que a gente tem. Isso. E para nós, na assistência social, o que é alta complexidade? São os abrigos. Comigo. Tá dentro da minha primeira gaveta aqui. Lá na sala da Lu, tem a primeira gaveta, ele tá bem num cantinho, assim, o bem vermelho, né, da abordagem que tá lá. Então, a alta complexidade. o que para vocês lá são os procedimentos mais complexos, enfim, para nós na assistência social, a gente também, o SUAS também nos divide em baixa proteção, média proteção e alta proteção. A alta proteção seriam os abrigos de longa permanência, ou os abrigos 24 horas. Aquele que as pessoas têm um espaço de proteção longitudinal, algum tempo previsto, e que vai ter a funcionalidade de uma casa e de uma família. Então a pessoa vai ficar por um tempo que a gente não sabe quando, mas ali ele tem todas as suas necessidades supridas. Hoje essa é a nossa maior dificuldade em Porto Alegre, né? É um investimento muito alto do poder público. Assim como o SUS investe muito na proteção básica, primeiro como realmente uma questão de prevenção, e segundo, porque é um procedimento muito menos oneroso para o Estado, a política de assistência social faz a mesma coisa. Investe muito mais em CRAS e CREAS, que são as proteções média e básica, do que na alta proteção, complexidade. Mas a população de rua hoje é muito adoecida e tem os seus vínculos muito rompidos. Correto. Então, a nossa maior necessidade seriam realmente serviços de proteção 24 horas, e é o que a gente menos tem, né? Correto. Outra dificuldade muito grande na questão da população de rua: o uso e abuso de álcool e outras drogas. Sim. Dificulta o nosso atendimento muito, porque tu tem um sujeito resistente, uma pessoa acostumada, embora isso não seja a melhor palavra, mas há uma forma de vida que não é mais compatível com algumas normas que a gente tem como sociedade. Então isso dificulta o nosso trabalho no sentido de que o vínculo e o convencimento da necessidade da mudança é muito difícil. Né? Então é isso. As facilidades, eu vou responder bem perguntando, as facilidades, não, a gente até tem, assim, muitas e muito boas, porque quando, por exemplo, tu consegue estabelecer um vínculo de confiança, e quando tu consegue incidir neste sujeito do ponto de vista daquilo, da potencialidade que ele tem de mudança, isso se torna um vínculo quase eterno. Sim. Eu estava falando, por exemplo, ontem, o SUAS ele regionaliza então o atendimento, né? Então, assim, de acordo com o lugar onde o morador de rua está, é onde ele deveria ser atendido. Não que isso impeça que ele possa procurar outro espaço, mas para sua melhor inserção e inclusão, o bom é que seja naquele lugar. E a população de rua, como as pessoas mais antigas na rua, conheciam determinados serviços de Porto Alegre, que eram muito poucos porque não tinha SUS aí. Então ontem, por exemplo, veio me procurar um rapaz que eu atendi há 8 anos atrás e que já está há muitos anos morando num condomínio habitacional da Restinga, porque ele ganhou o direito a um apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Sim, correto. Eu disse para ele, mas o que tu está fazendo aqui, Celso? Vai no CREAS lá perto da tua casa, não precisa andar tudo isso para vir aqui. Aí ele me dizia assim,
Não adianta falar com eles para isso. Tem que ser tu, porque só tu entende o que a gente quer falar. Correto. Então, o que ele queria dizer com aquilo? Muitos. Então, essa é uma das facilidades. A partir do momento em que tu te dispõe a trabalhar e tu consegue perceber que coisas é que são importantes no mundo dessas pessoas, tu consegue traduzir isso para eles e conversar com eles deste ponto de vista, de alguma maneira tu acaba sendo marcado como a única pessoa do mundo capaz de resolver algumas situações. Os nossos colegas aqui, tu me leva no médico, mas tem um posto de saúde ali, o modelo, tu tá do ladinho, tu tem direito do atendimento. Mas se vocês não forem, não adianta, não é a mesma coisa. Então eles estabelecem um vínculo muito forte. Sim. O que é bom para nós, porque isso nos mostra que esse sujeito consegue estabelecer vínculo, consegue estabelecer relações de amor, de respeito, enfim, né? E ruim porque, de alguma maneira, ele não consegue fazer isso com todo mundo. Ele não consegue entrar no posto de saúde e dizer: não, mas eu posso ser atendido aqui na unidade básica, por que não? Sim. Então eles acabam, às vezes, dependendo muito da gente, né? Olha, o que a sociedade espera em relação ao trabalho com a população de rua? Assim, na tua perspectiva, né? Então, assim, ó, a pesquisa essa que eu te falei de 2008, ela é bem interessante. Ela aponta uma visão bastante higienista da sociedade domiciliar. Sim. Tá? Porque daí a gente está falando de duas coisas diferentes. A sociedade, como a gente costuma pensar, ela é uma sociedade cidadã. Ela consome a cidade, ela faz uso do IPTU, ela gera renda e ela consome essa mesma renda. Então, o que eles vão esperar de nós, que somos trabalhadores, que estamos trabalhando, por mais difícil que seja, entender, para o bem daquele sujeito que não gera imposto na mesma taxa que eu, embora ele gere também. Ele gere também. Ele consome muito pouco do que a gente consome e ele atrapalha muitas vezes uma mobilidade e uma visão de cidade como se espera. Sim. Uma cidade limpa, organizada. Então, o que a gente percebe aqui? Qual é o desejo? Por exemplo, nós temos um telefone aberto à comunidade. Qualquer pessoa de Porto Alegre liga para um 156 e diz: olha, tem uma pessoa aqui na minha rua. Eles vão dar o nosso telefone e a gente vai atender aqui e vai ver, é dessa região, não é? Normalmente a gente faz o atendimento. O que as pessoas nos dizem do outro lado? Tem que vir, tem que tirar ele, tem que levar ele para um outro lugar. Tem que recolher porque eu não aguento mais. Vocês precisam tirar essa gente daqui. Sim, essa questão de realmente essa relação de tentar repelir, tentar afastar. Eu até vejo muitas vezes, né, também a gente tem um olhar totalmente contrário disso que está sendo posto. Eu até não acredito que as pessoas queiram assim: façam linguiça dele, não quero saber, mas tirem daqui. Alguns ainda dizem assim: eu não quero saber o que vocês vão fazer, eu não quero, é aqui na minha frente. Correto. Mas muitas pessoas têm o seguinte entendimento: levem ele para um lugar melhor, ofereçam uma coisa melhor. Não é justo que essa pessoa viva assim. O que é difícil de entender é que, por mais que tenha sido uma escolha difícil de fazer, foi uma escolha dela. Correto. E muitas vezes ela quer se encontrar nessa situação, né? Como se vê nos... Não sei te dizer isso, eu não poderia te afirmar. Mas assim, algumas contingências da vida fizeram com que a pessoa estivesse ali. Quais são? Eu não sei. Agora, não é fácil de tu mudar. Por exemplo, uma pessoa que tem 37 anos, que está há 12 anos na rua, não é um serviço, não é uma ação que vai mudar essa situação. Sim. Eles têm uma história. Correto. Entender essa história, incidir sobre ela e modificar a situação é um grande desafio. Existe uma transição aí também. Claro, é muito bom. A sociedade quer que a gente faça isso assim. Como o DMLU passa ali, põe pra dentro do coisa e some com o lixo, né? Não estou dizendo que eles pensem que as pessoas são lixo. O
que você espera, o que eu espero do meu trabalho? Sempre é modificar a situação inicial da pessoa, sempre é trazer uma perspectiva diferente daquela que está posta, embora essa possa ser uma diferença muito pequena. A gente diz aqui algumas coisas engraçadas, mas assim, tu chega embaixo de um viaduto e tu tem uma pessoa com um transtorno mental, uso de drogas, que faz xixi, cocô e dorme do ladinho do mesmo xixi e cocô que ela faz. Qual é a... Vamos pegar essa situação. Então, vamos pegar um viaduto Sim. com uma moradora de rua com transtorno mental, que faz xixi, cocô e dorme próximo de onde faz xixi e cocô. O que a sociedade espera? Que eu vá lá, tire ela, o xixi e o cocô dela e suma com ela para bem dela própria. Não estou dizendo nem o contrário disso. O que a gente espera dessa ação? Que se possa transformar. Ninguém admite que alguém faça xixi, cocô e durma junto. Agora, o transformar isso é que é difícil. Primeiro porque não adianta eu querer tirá-la dali, dependendo da situação. Não adianta eu querer tirar o xixi e o cocô. O que eu vou ter que fazer? Educá-la ou fazer com que ela perceba que é possível fazer xixi e cocô num lugar e dormir no outro lugar. E isso é uma educação para a vida dela. E isso leva tempo. Leva um tempo grande, porque ela viveu muito tempo assim. Precisa de parceria sustentável, porque eu estou falando de uma pessoa com transtorno mental, que a assistência social não vai dar conta sozinha. Correto. Precisa ter a Secretaria de Saúde, com profissionais que se disponham a ir para a rua e não esperem o paciente no seu consultório, porque ele não vai ir. Precisa que a política de saúde perceba isso. Tem gente que vai, e os que não vão, como é que a gente faz? Como é que a gente assegura a saúde para todo mundo se uns vão e uns não vão? Sim. Então, o que eu espero é isso, que a minha ação, a ação deste serviço, seja transformadora da ação inicial que eu encontrei ali. Correto. Agora, a transformação, ela não é radical, mas ela precisa existir todo o tempo. Né? Nesse sentido, até mesmo da transformação, tu acredita que a estrutura da cidade, ela propicia essa transformação? Da cidade, a estrutura física em si. Essas pessoas têm banheiro, essas pessoas têm abrigos suficientes, em boas condições. Não, isso eu estava te dizendo antes. A gente ainda precisa, por exemplo, hoje nós identificamos que a Secretaria de Saúde não tem residenciais terapêuticos suficientes. Sabe o que é um residencial terapêutico? O Serviço da Saúde Mental, que dá conta de acolher ontem uma abordagem, tá, que eu tenho que responder sobre de Isabel, acolher pessoas com transtorno mental. Isabel, que fica no viaduto da E de organizá-las para uma vida autônoma. Não tem nada sem ser o nome dela. Hoje nós temos muitas pessoas em situação de Só transtorno assim, mental. o perfil dela, como é que ela é. Dá uma caminhadinha no centro, assim, tu vê muita gente. Para poder fazer uma de uma época mais antiga, da época do fechamento das portas do São Pedro, que ficaram nos céus. Só assim, então, que a hoje Isabel, a cidade ela não tá dando uma série de comporta entrevistas, ela tá espaços de conversando, ela é uma proteção série 24 horas. Eu preciso que eu tenha uma reunião Na às 11 assistência horas, social, a mesma ela coisa. não posso levar. Sim. Então, assim, a cidade hoje Não tá carece certo, de ela não tá espaços fazer nada. de Eu proteção seria que contínua. Agora, é um serviço caro, é um altíssimo custo de investimento para o governo. Mas é uma a gente precisaria de espaços de moradia com atenção 24 horas, para que a gente pudesse readaptar alguns Tu costumes pode desse só colocar sujeito assim, como uma Isabel, forma de de outros vida. anos, é uma senhora que é atendida. Tu pode pôr assim bonito. O que eu acho que eles esperam do meu Que eu vou trabalho? mandar isso aí. A mesma coisa que eu espero do meu trabalho. Me livrar Que eu dos seja espaços. capaz de ajudá-los a transformar Eu tenho que estar lá, eu tenho aquilo que eles conseguem compreender. Só ela. Só sobre ela. Só sobre ela. Então, sim. Ela conversa. A mesma ela coisa que eu fala, espero, eles também esperam. Quando eles nos enxergam como trabalho, ai, que bom, tu vai fazer tal coisa por mim. Todos os seus Não, eu vou te ajudar a fazer. Fazer por ti, eu tô fazendo. Então, Correto. a perspectiva é que a gente sempre trabalha com eles. Não adianta fazer por ti. Quem tinha que fazer por ti era tua mãe quando tu era pequena. Agora eu preciso te ajudar a entender como é que tu pode fazer por ti. Sim. Né? Embora muitas vezes a gente tenha que ter uma ação mais radical. Sim, eu vou fazer por ti, eu vou te tirar daqui agora e vou te levar para dentro do umbigo. É uma ação intervencionista, muitas vezes,
devido à necessidade. Isso. Claro que a gente tem que ter, como profissional, tem que ter uma leitura muito clara de que medida é necessária. Às vezes, Correto. a pessoa está tão debilitada, tanto fisicamente como socialmente, ela está tão excluída, ela está tão vivendo um mundo paralelo, que tu precisa intervir radicalmente, dizer, não, agora realmente eu vou fazer por ti. Vamos parar, né? Por exemplo, isso a gente não... Hoje a gente tem uma política muito clara em Porto Alegre, que é criança e adolescente não podem permanecer no espaço da rua. É uma política intervencionista. Sim. Né? Ação, rua, conselho tutelar, prefeitura, juizado investem, embora ainda aconteçam deturpações, investem no sentido intervencionista mesmo. Não se aceita que uma criança esteja fora da escola, porque hoje tu tem política pública com grande oferta para isso. Sim. As escolas precisam aceitar as crianças. No contraturno, tu tem que ter um serviço de apoio de contraturno, ou na própria escola, ou na assistência social, enfim. Então hoje não se admite mais. Claro que com a população adulta é totalmente diferente, porque de alguma maneira esse sujeito é livre de escolhas até que tu prova o contrário. Correto. Um homem de 25 anos faz as suas escolhas, né? Correto. Mas às vezes nós também, até com um adulto de 25 anos, a gente tem que ter uma política intervencionista. Agora não mais. Agora a gente vai cortar por aqui, tu vai para um outro espaço e depois a gente te ajuda a reconstruir e transformar essas coisas que tu identifica que não estão boas. Sim. Que precisam de uma diferenciação. É isso. Tem mais alguma coisa que tu queira me perguntar? Acredito que é isso aí, até pelo